susto na nossa visão. Ricardo, bom dia para você. Felipe Nascimento falando agora. Hoje a ata do Copom acabou vindo um pouco mais dura. A gente até repercutiu bastante aí sobre essas falas, né, ou essas comunicações que o Banco Central trouxe para os investidores. Esses sinais aí, inclusive, que pode até aumentar juro dependendo do cenário. Eu queria entender um pouco da sua visão sobre isso, se o Banco Central teria mesmo essa postura, se estaria monitorando todos esses detalhes para eventualmente fazer uma elevação na taxa de juros, ou talvez apenas um recado, talvez até um alento para o mercado financeiro de que está efetivamente vigilante, de que está monitorando o cenário, de que tem efetivamente todos os cenários ali sob seu escrutínio, se o Banco Central está efetivamente de olho em tudo que está acontecendo, e aí traz, né, essa percepção para o mercado para tentar trazer uma certa acalmada aí para alguns ânimos que ficaram um pouco mais exacerbados ao longo de alguns meses aí, de algumas semanas. Eu acho que é uma ótima colocação, e se a gente for ver em relação ao texto, né, da ata que saiu hoje em relação ao comunicado, né, logo após decisão do Comitê de Política Monetária, sem dúvida a ata traz um tom mais firme, um tom até que era esperado pelo mercado no próprio comunicado, e um tom que vai em linha com o que é o mandato do Banco Central, né, de buscar que, ao longo do seu horizonte de referência, ou seja, nos próximos 6 trimestres, olhando exatamente para o primeiro trimestre de 2026, o Banco Central tenha a capacidade de colocar a inflação mais próximo da sua meta de 3%. Então, assim, a surpresa, na nossa visão, talvez tenha sido até o comunicado vir um pouco mais leve, dado o que a gente vinha observando em termos de conjuntura de dados, principalmente olhando para o âmbito e para o panorama fiscal, para a mudança de patamar do câmbio, para as incertezas internacionais e para a própria resiliência da economia, olhando para a parcela de serviços que vem, de alguma forma, surpreendendo não só o Banco Central, como também as perspectivas de crescimento pelo próprio mercado, que no início do ano projetavam um crescimento para o Brasil próximo de 1,5%, e atualmente a gente deve estar vendo um crescimento mais próximo de 2% a 2,5% para 2024. Ricardo, e diante, né, deste cenário todo ali, queria entender como que vocês estão desenhando as estratégias, quais, né, de fato ali, estratégias que possam, para os investidores que estão aqui nos assistindo também, ser adotadas na alocação de ativos, entre renda fixa, renda variável, especialmente quando a gente fala aqui para mercados emergentes como o Brasil. Correto. Quando a gente, na Legend, dentro do nosso comitê de investimentos, a gente estabelece as decisões de investimentos, a gente tem sempre perspectivas de conduções diversificadas de portfólio, ou seja, de combinações entre as classes de ativos, com base em diferentes perfis de riscos, né? Considerando essa questão assim, mais estrutural de como que a gente monta os portfólios, olhando especificamente para o cenário de cada classe de ativo, a gente tem buscado manter um portfólio relativamente bem equilibrado do que a gente julga que sejam as ponderações adequadas, mais de médio e longo prazo, ou seja, o que a gente denomina mais assim de posições neutras em termos de horizonte relevante, ali olhando mais para um horizonte de 2 a 4 anos, enfim, que seria mais um cenário de médio prazo. Porém, se a gente tiver que talvez escolher uma das classes de ativos que a gente está com maior preferência nesse momento, é a parcela de juro real, ou seja, a renda fixa atrelada à inflação, que vem negociando a níveis acima de IPCA mais 6%, né? Chegou aí recentemente a ter títulos públicos sendo negociados acima de 6,5% mais inflação, e a gente vem, de alguma forma, posicionando os portfólios dos nossos clientes com uma alocação acima do que seria esse neutro, nesse horizonte de médio e longo prazo, especificamente na renda fixa atrelada à inflação. Mantemos ainda uma visão construtiva para a renda variável, ou seja,
temos uma posição adequada em termos de risco para cada um dos perfis de portfólio que a gente tem aqui em termos de composição, e aí é muito por conta de preço, né? A gente vê hoje a Bolsa brasileira tradando mais de 20% abaixo do que é o preço histórico em termos de múltiplo preço-lucro, e os fundamentos, lógico, são ainda desafiadores, mas a gente nota que a economia brasileira está relativamente bem estruturada em termos de crescimento, inflação, enfim, tem uma busca do Banco Central em termos de trazer essa inflação para o controle, e a gente está aguardando exatamente como que vai ser essa condução da política fiscal para que a gente possa, de alguma forma, ter uma melhor perspectiva de que o prêmio de risco, né, que está embutido aí nessa incerteza da condução fiscal no Brasil, ele possa se reduzir e talvez aí ser um gatilho também para que ativos de risco, principalmente olhando para o mercado de renda variável, consiga ter aí um cenário mais construtivo e consistente de valorização de médio prazo. Ricardo, quero agradecer. Obrigada pelo seu tempo, por estar aqui com a gente. Fica o convite para voltar em outras oportunidades. Obrigado pelo convite e uma ótima tarde. Obrigada, Ricardo Faria, sócio da Legend Wealth, trazendo aqui visões para a gente. Quero voltar com o Alex André. Alex,